Umas pessoas já têm isso naturalmente, né? E outras pessoas vão ter que direcionar um pouco mais essa atenção para essas características. É o que eu falei, é a mesma coisa de aprender uma língua, né? Eu tenho mais facilidade para aprender francês do que inglês. Então isso significa que eu nunca vou poder aprender inglês? Não, gente, só significa que eu vou ter que me dedicar um pouco mais. Porque eu tenho mais facilidade com o francês, né? Que acho que eu entendo melhor as palavras, não sei, para mim é um pouco mais familiar, né? Talvez por ser uma língua latina, né? Prima ali do português, né? E o inglês já é uma coisa que eu não tenho tanta familiaridade, é uma coisa mais difícil. Então eu vou ter que prestar atenção em alguns aspectos ali para eu poder aprender. Mesma coisa. Então o que eu quero trazer para vocês hoje aqui e deixar claro são essas características. Para quê? Para tirar da vida de vocês, de uma vez por todas, todos os preconceitos, todos os obstáculos que um dia foram colocados no seu caminho em relação ao tarô. Tá bom? Então, gente, assim, a primeira característica é você ter atração pelo tarô, pelas questões aí da simbologia, né? Então, assim, gostar de estudar símbolos, gostar de estudar essa linguagem que está por trás das figuras, né? Isso é muito interessante. E também a intuição, né? Então, perceber se você tem uma intuição mais aguçada, né? E como que a gente identifica isso? Muito simples, gente, né? Geralmente as pessoas intuitivas, elas têm uma sensação de alguma coisa que fazem com que elas tomem uma determinada decisão. Não a respeito do que está acontecendo ao redor, do que está acontecendo fora, mas ela toma a decisão em relação ao que ela sentiu. Isso geralmente é uma atitude de uma pessoa que teve uma intuição, às vezes ela não sabe que isso é uma intuição, estou contando agora, estou contando aqui esse segredo para vocês em primeira mão, que a pessoa, às vezes ela é intuitiva e ela nem sabe, né? Já aconteceu? Por exemplo, de você estar indo para um lugar e de repente, não sei, dá aquele negócio assim, dá aquele estralo e você fala, não, eu não vou mais por esse caminho, eu vou fazer um caminho diferente. Aí você, naquela hora você tomou aquela decisão de fazer outro caminho. Por quê? Sabe-se lá, né? Só que depois, quando passa, né, você terminou seu percurso e tal, você chegou onde você precisava chegar, mais tarde você ficou sabendo, Camila, você sabe que hoje de manhã eu tava vindo pra cá, passei na rua tal, que era a rua que você ia passar e você não passou. Passei na rua tal, nossa, mas tinha um acidente feio lá, menina do céu, olha. Gente, isso é declaradamente uma situação completamente intuitiva, em que a pessoa ela foi levada a tomar uma decisão totalmente pela intuição e muitas vezes ela nem sabe. Então, isso é uma característica muito favorável para quem quer aprender tarô. Então, se você tem essa curiosidade, se você tem essa vontade de entender, né, o que as cartas estão falando, né? Eu falo muito isso nas minhas aulas, da gente desenvolver uma conversa com as cartas, como se aqueles personagens ali, eles fossem reais. E, gente, é uma coisa que funciona tão bem, porque você imagina realmente aquele personagem da carta como se ele fosse uma pessoa falando para você. Porque, assim, os personagens, eles são, né, ali um arquétipo, que eles têm um conjunto de características e um conjunto de saberes que eles passam para nós.
Então ele tem uma energia própria, ele tem uma forma própria de lidar com as coisas e ele tem a sua própria personalidade. Conforme a gente vai aprendendo, né, a gente vai assim investigando um pouco mais essa simbologia das cartas, né, a gente vai desenvolvendo essa conversa. É muito interessante isso. Então, se você já tem a curiosidade e você também já tem a intuição, você já deu 10 passos aí na direção do tarô, né? E você nem tá sabendo.